Quero saudar todos os irmãos e amigos na graça, no amor e na paz do nosso Senhor Jesus. E com o meu caloroso bom dia, porque precisamos de um caloroso bom dia hoje, quero, nesse momento, depois dessa sequência tão especial de louvores, eu quero orar com você. Nós cantamos uma palavra profética registrada lá no livro de Isaías, que diz: meu filho, não temas. Eu quero orar com você agora, para que nós coloquemos todos os nossos temores nas mãos daquele que diz para nós nessa manhã: não tenha medo, não tema. Querido Deus, nós invocamos o teu santo e poderoso nome. Estamos agradecidos, ó Pai, por estarmos aqui em tua casa nessa manhã de domingo e termos a liberdade e o privilégio, Senhor, de fortalecer a nossa fé, de vivermos e usufruirmos de momentos de comunhão com os nossos irmãos, mas acima de tudo, ó Deus, sabermos que estamos aqui reunidos, porque temos um Deus todo-poderoso, que fala para o preocupado, para o ansioso, para o entristecido, para a alma angustiada: não tenha medo, meu filho, não temas. Senhor Deus, traz a tua paz sobre os nossos corações nessa manhã. E diante da tua palavra, Senhor, que será ministrada, nós possamos encontrar, resgatar ou fortalecer a confiança no Deus que nos diz: meu filho, não temas. É a oração que te fazemos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, estamos mais uma vez aqui, e eu estou muito contente. Estava falando ontem nos jovens, depois de uma semana bem agitada, estivemos na Quarta Viva falando, como mencionou o pastor Bruno, sobre os obstáculos para uma vida de oração respondida. Sexta-feira estivemos ali no lanchão e foi algo assim maravilhoso. É um projeto da igreja muito lindo, muito especial, e que tenho o privilégio de fazer parte agora. Ontem estivemos com a juventude da igreja, no Juventude Reunida, falando sobre algumas virtudes da juventude de Daniel. E hoje podemos estar aqui novamente, com essa liberdade que o Senhor nos concede para mais uma vez ministrar a sua palavra aos nossos corações. Eu trago como tema nessa manhã, pode projetar, uma palavrinha somente que eu queria que você saísse com ela gravada no seu coração e na sua mente nessa manhã. Quero falar sobre confiança. Antes de falar sobre confiança, eu quero dar um alô para todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham através da internet. Eu prometi que ia dar um alô especial para o pessoal lá do Amazonas. Então está dado o alô, Amazonas. Deus abençoe a todos vocês. Só não sei porque não estão na escola bíblica dominical da igreja de vocês, mas fica dado aqui o meu alô. Muito bem, irmãos, falar sobre confiança, quero falar nessa manhã. Essa palavrinha que pode fazer toda a diferença na sua segunda-feira amanhã, pode fazer toda a diferença diante dos temores que você possa estar enfrentando, os quais nós cantamos que Deus diz para nós: não temas. Mas para não temermos é preciso, de fato, confiar em alguém. Certa feita, quando preguei na igreja que pastoreava sobre esse tema, e um dos grandes dilemas do pregador é qual a aplicação ideal, qual a melhor ilustração a fazer. E eu estava sofrendo porque não encontrava uma ilustração, uma figura de linguagem que pudesse atender exatamente a dimensão da palavra confiança. E já pouco antes de sair de casa ainda não tinha isso em mente, não sabia como ia fazer. E de repente me veio uma ideia meio maluca na cabeça. Eu pedi para a Franciane, eu tenho aquele tapa-olhos, sabe aquilo que a gente usa para dormir, para não ter claridade, para não ser incomodado pela claridade. Eu pedi dela aquele tapa-olhos que eu tinha lá em casa, coloquei no bolso do terno, levei para a igreja e cheguei lá na abertura dessa palestra sobre confiança. Eu disse: eu preciso de alguém aqui à frente. Claro que eu não vou fazer esse exercício aqui nessa manhã, mas perguntei: preciso de alguém para me ajudar no que nós vamos falar nessa manhã.
E aí ninguém aparecia, ninguém levantava a mão, e uma ovelha fiel que ficava lá na recepção, na entrada da igreja, e eu insistindo, alguém por favor, lá ele levanta a mão, e disse, é você mesmo, mas fica aí que eu vou aí contigo. Desci as escadas da plataforma, fui até ele e coloquei aquela venda nos seus olhos, e eu disse, olha, agora nós vamos fazer uma experiência juntos aqui, mas eu preciso que você siga todos os comandos que eu vou lhe dar agora. Você não vai ver mais nada a partir de agora. Você vai ouvir a minha voz e vamos ver o que vai dar nisso aí. Coloquei a venda nos olhos dele, aquele tapa-olho, e comecei a andar com aquele irmão pelo templo, passava por cadeiras, dava voltas com ele, e sem ele já saber a dimensão do templo e do lugar onde ele estava. Caminhei em direção à plataforma, lá também tinha escadas, eu fui subindo aquelas escadas com ele, dizia, olha, agora nós temos alguns degraus aqui pela frente, você agora vai pisar no primeiro degrau, no segundo degrau, no terceiro degrau, agora nós vamos caminhar mais um pouquinho. Dei outra volta com ele pela plataforma, e quando chegou ali próximo das cadeiras onde os pastores sentavam, eu coloquei ali à frente, eu disse, agora você pode sentar, tem uma cadeira atrás de você, e você vai estar em segurança. Aquele jovem sentou, e quando ele sentou, eu tirei aquela venda dos seus olhos e perguntei para ele, como é que você conseguiu fazer tudo acertadamente, de tudo aquilo que eu lhe falava? Não teve medo? E ele disse, não, porque eu confio no Senhor. Ele confiava naquelas palavras que eu dizia, nas orientações que eu dava. E a partir daquele momento, ele começou a perceber que ele podia confiar nas orientações que eu estava dando para ele, porque ele chegaria em algum lugar seguro comigo. É exatamente isso, irmão, sobre nós que nós vamos falar nessa manhã, sobre confiança. Mas não confiar num ser humano, não confiar numa pessoa simplesmente por aquilo que ela diz, por aquilo que ela orienta a fazer, mas quero falar sobre uma confiança mais excelente, uma confiança em alguém mais superior. Quero falar sobre a sua confiança em Deus, e nessa manhã eu quero levar você a refletir sobre como está o desenvolvimento dessa confiança no Senhor. Você tem colocado os cuidados dos seus passos na sua vida, você tem cuidado, tem colocado diante das mãos do Senhor, de fato, as decisões que você toma, os seus empreendimentos, os seus sonhos. Você tem dito para o Senhor, Senhor, eu confio plenamente em Ti, de tal maneira que está aqui a minha vida, Senhor, faz com ela o que você quiser, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir os Teus direcionamentos, eu quero, Senhor, andar onde Tu queres que eu ande, porque eu sei que eu posso confiar em Ti. Como está o seu nível de confiança em Deus? Como está o seu nível de confiança no Senhor, uma vez que talvez não tenhamos muitas coisas a nos apegar? As melhores notícias dos noticiários que eu acompanho e vocês devem acompanhar, falam sobre um país melhor no ano de 2017. Estamos falando sobre algo em torno de 1 ano e meio daqui para frente. Como está o seu nível de confiança em Deus diante dos problemas que batem à porta da sua vida? Quem sabe o desemprego, uma enfermidade, um conflito familiar. Como é que está o seu nível de confiança em Deus? Eu encontro na palavra do Senhor um trecho excepcional, maravilhoso, que vai nos levar a desenvolver a nossa confiança em Deus, como fez um dia um homem, registrado na palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo de número 18, versículos 5 até o início do versículo de número 7. Livro de 2 Reis, capítulo 18, lá nós vamos encontrar a história do reinado de Ezequias, que foi um dos reis de Judá, depois que o povo de Israel, o reinado de Israel se dividiu em reino do norte e reino do sul. Ele foi um dos reis, dentre muitos que passaram por Judá. E a Bíblia vai falar algo maravilhoso sobre a vida desse homem. Eu tenho dito que esse pequeno trecho que nós vamos ler agora de 2 Reis, capítulo 18, de 5 até o início do versículo 7, é como se fosse uma mini biografia de um rei. Eu não sei se pode projetar aí, se puder, nós vamos ler a mesma versão que eu tenho, 2 Reis 18, 5 a 7, que diz assim: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes dele
e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Leia comigo o restante desse versículo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Observem, irmãos e amigos, é uma mini biografia de um rei. Fala em 3 versículos um resumo da história de um reinado de um homem. Um homem que a Bíblia diz, e observem bem as referências que são dadas, que nunca houve um rei melhor que ele, nem antes e nem depois dele. Alguém que é digno da nossa atenção nessa manhã, o que fez o rei Ezequias se destacar tanto dentre tantos reis de Judá. Eu observei e folhei o livro de Reis e nós vamos encontrar, depois de Davi, que foi o primeiro rei de Israel, pelo menos 10 outros reis reinando sobre Judá. Possivelmente Ezequias foi o 11º rei, depois que Davi morreu e reinou sobre Jerusalém. Estamos falando dentre outros reis que vão aparecer depois que Ezequias morre. Mas a Bíblia faz uma menção, faz um elogio, faz um destaque à vida de Ezequias. Não houve um rei igual a ele, nem antes e nem depois dele. E eu chamo a sua atenção para o versículo que nós lemos que diz: o Senhor estava com ele, ele era bem-sucedido em tudo que estava. Mas ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Nós vamos encontrar durante a vida de Ezequias um homem que procurou ser diferente de todos os reis que haviam reinado sobre Israel antes da sua chegada, e que marcou uma época de tal forma que se diferenciou de todos os reis que surgiram depois dele. Esse homem, irmãos, tinha uma grande característica no seu reinado, na sua conduta real, no exercício do poder durante os anos que ele passou sobre Israel. Essa característica marcante era a confiança em Deus. Isso o autor de Reis faz questão de destacar. Ele obedeceu aos mandamentos do Senhor. Parece, irmãos, que de primeira vista, o que fazia a grande diferença do reinado de Ezequias comparado aos outros reis, era o fato de ser um rei voltado para a obediência àquilo que Deus determinava que ele fizesse. Como ele deveria agir, como reinar. E durante os anos do seu reinado, eu consigo encontrar na vida de Ezequias um homem que vai desenvolvendo a sua confiança em Deus. Ou seja, a confiança não é algo que nasce no estalar de dedos, mas eu aprendo com Ezequias que aquele rei desenvolveu a cada dia a sua confiança no Senhor. E eu aprendo algumas lições com Ezequias, que transmito para os irmãos nessa manhã. E a primeira dessas lições é que nesse desenvolvimento da confiança do rei Ezequias em Deus, estava passado pela palavra do Senhor. Ezequias desenvolveu a sua confiança em Deus apegado à palavra de Deus. Observe bem, meus irmãos, que na época do rei Ezequias, o que havia de consistente em relação a Deus eram os mandamentos que ele havia deixado e transmitido através de Moisés. Não somente o decálogo, mas todas as instruções divinas para o povo de Israel, como deveria viver, como deveriam ser as suas relações comerciais, as suas relações interpessoais, como deveria ser o trato com a família, como deveria ser a sua adoração a Deus, como deveria ser a sua condição diante dos dízimos e ofertas, como deveria se portar diante do estrangeiro, como deveria tratar os mais necessitados. Deus havia dado uma série de instruções, além dos mandamentos, sobre como o povo deveria viver em comunidade, como o povo deveria se portar diante de Deus e como deveria segui-lo. Mas passam-se os tempos, o rei Davi morre, começa a vir agora uma sequência de reis, e as notícias não são muito boas. O que a Bíblia diz é que o resumo da maioria do reinado dos reis anteriores a Ezequias, a maioria deles, a Bíblia dizia o seguinte: e fizeram aquilo que desaprovava o Senhor. Eram tempos difíceis na vida do povo de Israel. Um povo que estava distante do Senhor, porque estava distante da palavra do Senhor.
E vejam se não é isso que acontece ainda hoje. Quando nos distanciamos da palavra de Deus, automaticamente ficamos mais distante da vontade dEle, automaticamente ficamos mais distante das direções que Ele quer para a nossa vida, automaticamente nos afastamos do desejo de cumprir a vontade do Senhor. Assim acontecia com o povo de Israel, um povo que se afastava ano após ano, devido muitas influências dos reis que passaram, um povo que estava distante de Deus. Se você observar o rei anterior ao rei Ezequias, nós vamos ver que no tempo de Ezequias, quando ele assume o reinado, ele encontra agora um povo idólatra. E falamos já sobre a idolatria aqui. Falamos sobre a importância do primeiro mandamento que Deus deixou para o seu povo: não terás outros deuses diante de mim. O povo esqueceu esse mandamento. O povo agora anda segundo o seu querer e começa a encontrar outros substitutos para o Deus de Israel. Nós vamos encontrar Ezequias, durante o seu reinado, destruindo altares idólatras, quebrando colunas sagradas, derrubando postes os quais eram adorados. O povo de Deus adorando postes, o povo de Deus adorando altares onde tinham deuses que não eram Deus de Israel. Era essa a condição espiritual do povo de Israel. Ezequias agora assume aquela nação e se propõe a obedecer ao Senhor. E por onde passa o desenvolvimento dessa confiança? Em obedecer a palavra de Deus. O versículo de número 6, a parte final diz isso: ele obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ele encontra um povo idólatra, ele encontra um povo distante do Senhor. Ezequias agora vai resgatar a confiança em Deus, obedecendo a palavra de Deus. Ezequias é a personificação daquilo que nós encontramos nas leituras do Salmo, quando diz: lâmpada para os teus pés e a minha palavra, e luz para o meu caminho. O reinado de Ezequias era iluminado, era conduzido, era pautado pela obediência aos mandamentos do Senhor. Ezequias confiava em Deus porque obedecia a palavra de Deus. E preste bem atenção nisso, você que está me ouvindo nessa manhã. Se você quer desenvolver a confiança em Deus, obedeça a palavra de Deus. Porque quanto mais longe um povo está de Deus, quanto mais longe uma nação está de Deus, quanto mais longe um crente está de Deus, quanto mais longe um ser humano está de Deus, menos ele vai confiar no Senhor. Você vai olhar com desconfiança para Deus. Você vai começar a duvidar agora daquilo que Deus é capaz de fazer. E aí Deus vem para você e diz, como falou para o profeta Isaías: não temas, meu filho. Mas sabe o que nos leva a desconfiar do Senhor? Sabe o que nos leva a duvidar das suas promessas, daquilo que Ele escreveu na sua palavra? É o fato de estarmos longe da palavra do Senhor. Jesus foi tentado certa feita no deserto. E quando diante da fome que o atacava, ele podia desconfiar da promessa e do poder de Deus. Mas ele disse para o tentador: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Era isso que vivia o rei Ezequias. Ezequias confiava na palavra de Deus. Desenvolvia sua confiança não diante da situação espiritualmente miserável do povo de Israel, mas ele se voltava para a palavra de Deus, e a palavra de Deus tinha promessas para aquele rei, a palavra de Deus tinha garantias de bênçãos para aquele rei. Ezequias se voltava para a palavra de Deus, confiava no Senhor, desenvolvia sua confiança no Senhor, porque obedecia a palavra de Deus. Confie na palavra do Senhor, confie nas promessas de Deus, creia no Senhor, apesar das circunstâncias. Não desconfie de Deus, mas olhe para a sua palavra. E se você está distante da palavra do Senhor, se aproxime dessa palavra. É ela que vai desenvolver a confiança que você precisa ter em Deus. Ezequias obedeceu aos mandamentos do Senhor, e por isso ele confiava em Deus. Você quer confiar mais em Deus? Consulte mais a palavra do Senhor. Você quer confiar mais no Senhor? Leia mais a palavra de Deus. Obedeça, confie, medite, reflita na palavra do Senhor. A sua confiança vai ser desenvolvida nele. Ezequias, no meio de um povo idólatra, confiou no Senhor,
Porque se voltou para os mandamentos do Senhor. Comece a cumprir os mandamentos do que a palavra de Deus diz para a sua vida. Confie em Deus e o mais Ele vai fazer por você. Creia nisso. Além de confiar na palavra de Deus, esse rei que encontra um povo distante do Senhor, mas se volta para a palavra e diz: eu vou desenvolver minha confiança no que está escrito nessa palavra. Ezequias também nos dá uma outra lição sobre como desenvolver a nossa confiança em Deus. E através, irmãos, de algo que parece tão fundamental, mas como é necessário nós voltarmos nesse ciclo para falar sobre oração. Palavra de Deus e oração. Alguns já dizem numa frasezinha que deve ser a vitamina de todo cristão, BO, Bíblia e oração. Ezequias se volta para Deus, se volta para a palavra de Deus, começa a contemplar o que dizia os seus mandamentos e desenvolver sua confiança nele. Mas Ezequias também desenvolve uma vida de oração com o Senhor. E observe, irmãos, parece que tudo estava indo bem durante o reinado do rei Ezequias. Parece que as coisas estavam fluindo. Ezequias começa agora a destruir os altares, os ídolos, os postes. Ezequias agora começa a mostrar para o povo de Judá em quem o povo deveria confiar a partir da sua própria vida. Ezequias se volta para a palavra de Deus, confia no Senhor e através dessa conduta ele está ensinando o povo a confiar no Senhor, se voltando para Deus. E aí você diz: está indo tudo bem? Ezequias se torna um rei bem-sucedido, a palavra de Deus mesmo vai falar sobre isso, que ele se dava bem em tudo que ele fazia. Mas chega um momento na história desse homem que agora o inimigo bate à porta do seu reinado. O reinado da Assíria, liderado pelo rei Senaqueribe, um homem que comandou um dos exércitos mais poderosos que havia na face da terra naquela época, agora manda um aviso para o rei Ezequias, dizendo: todos os reinos ao redor de Judá já foram conquistados por nós, pelo Império Assírio. Vocês serão próximos. Vocês serão próximos a serem conquistados. Então, se rendam, se entreguem. E parece que não há nenhuma posição de Ezequias, nenhuma possibilidade dessa rendição. E agora o rei Senaqueribe manda mensageiros ao povo de Judá, dizendo: em quem confia o rei de vocês? Em quem vocês estão confiando? Por acaso é nesse Deus de Israel que o rei Ezequias fala para vocês? E aí ele começa a semear a fraqueza no coração do povo de Israel, dizendo: os outros reis as outras terras que nós conquistamos, seus reis não tinham deuses? E nós vencemos todos eles a si mesmo. Vocês acham que nós não vamos vencer o Deus de vocês? Vocês acham que nós não vamos sitiar Judá e não vamos tomar esse reinado para nós? É isso que vocês estão pensando? E o Senaqueribe, o rei da Síria, afrontava mais ainda: não acreditem no que o rei Ezequias está dizendo sobre esse Deus. Vocês serão destruídos, vocês serão aniquilados, vocês serão tomados, vocês serão derrotados. E agora o povo é tomado de pânico. Não sabia mais o que fazer, porque a história realmente comprovava isso. Todos os reinados ao redor de Judá haviam sido tomados pelo rei Senaqueribe, rei da Síria. O que fazer diante do momento desse? E eu acabei de falar para você que Ezequias havia se destacado por um rei que confiava no Senhor. Ele se volta para a sua palavra. Mas nós encontramos também mais uma característica da vida desse rei tão bem sucedido, um rei que confiava no Senhor. Essa confiança estava baseada na vida de oração que ele levava diante de Deus. Se você avançar a página da sua Bíblia, no capítulo 19 de 2 Reis, vai falar um pouco mais desse relato sobre essa tentativa de Senaqueribe de promover desconfiança entre o povo. Vocês vão ser derrotados, nós vamos tomar Judá, o povo de Israel vai ser vencido. O rei Ezequias está contando histórias para vocês, desconfiem dessa confiança nesse Deus deles. O que fazer diante disso? Capítulo 19, versículo de número 1 do 2 Reis, nós encontramos o seguinte: ao ouvir esse relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto
e entrou no templo do Senhor. Faz uma atitude de humilhação, rasga suas vestes reais, coloca vestes de luto, e agora ele entra no templo do Senhor. Lá no versículo de número 14, irmãos e amigos, nós vamos encontrar o que ele foi fazer lá no templo do Senhor. Que diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. A carta é essa, fazendo todas essas afrontas que eu acabei de mencionar. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu essa carta perante ao Senhor. E Ezequias orou a Deus. Imagine essa cena. Um rei que vai liderar um povo idólatra, e ele começa a imprimir uma nova conduta espiritual na vida desse povo, dizendo: olha, nós vamos voltar a confiar nesse Deus e no que diz a sua palavra. E aquele rei dizia: eu confio nesse Deus, ou eu obedeço os seus mandamentos, vocês devem fazer o mesmo. E de repente, alguém surge do nada, mais poderoso, um exército gigantesco de 185 mil homens, que está ao redor de Judá, dizendo: nós vamos derrotar vocês, todos vocês serão mortos, vocês serão vencidos pela mão do rei de Senaqueribe, o rei da Síria. Esse homem pega essa carta com todas essas afrontas, rasga suas vestes reais, vai para o templo, e diante do Senhor ele ergue essa carta, e diz: Senhor, está aqui todas as afrontas que os nossos inimigos têm feito contra nós. Agora tem algo mais a dizer sobre a saída de Ezequias ao templo. Ezequias vai realizar nesse momento que ele entra no templo aquilo que eu de forma particular reconheço, considero como uma das orações mais belas registradas na palavra do Senhor. Segundo Reis 19, a partir do versículo 15, preste bem atenção, ouça atentamente essa oração. Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus, tu criaste a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, ele continua a sua oração, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas de madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Eu me arrepio, irmãos, com uma oração dessa. Diante de 185 mil soldados rodeando uma terra, um rei que afronta o Deus de Israel, um rei que poderia estar encolhido, cheio de medo, vai para o templo com a carta de afronta nas mãos, coloca diante do Senhor e diz: Senhor, olha aqui o que me entregaram, mas eu quero dizer, Senhor, que eu não estou pensando nisso, eu estou pensando no Deus de Israel. Os outros reinos não tinham Deus que eu tenho, é a Ti, Senhor, que eu estou clamando, eu clamo a Ti, Senhor, porque só Tu és Deus, e Senaqueribe precisa saber disso. Sabe como Ezequias desenvolvia sua confiança em Deus? Com o joelho no chão, com oração, com ida ao templo. Tivemos 7 semanas de campanha de jejum e oração. Dia 15 de julho começa outra. Mas você não pode viver só de campanhas. Você precisa viver de oração. Você precisa viver com uma vida disciplinada pela busca ao Senhor. Ontem eu falava aos jovens, quando o decreto do rei Dario dizia que Daniel ia ser jogado na cova dos leões, era para tentar em pânico, né? Sabe o que ele faz? Vai para o seu quarto orar. Só que ele não fez isso porque ele estava no aperto. A Bíblia diz que ele fazia isso costumeiramente 3 vezes por dia. Um dos supervisores da Babilônia, um dos administradores daquele reino. Você acha que você está ocupado para orar? É? Daniel era responsável por uma nação.
e orava 3 vezes. Agora, olha só, ele não orava na mesa do escritório, não. Ele ia para a casa dele, abria a janela do seu quarto, se prostrava diante do Senhor, e ali ele orava a Deus. Pode jogar um homem desse na cova dos leões. Deus vai estar lá ao lado dele como resposta à oração. É isso que Deus quer de você. Deus quer que você desenvolva uma confiança nele, e essa confiança só vai ser desenvolvida através da oração. Não é a oração dos outros, é a sua oração. Não é a devoção dos outros, é a sua devoção. Não é a busca dos irmãos, é a sua busca a Deus. É isso que Deus quer que você faça. Você pode desenvolver a sua vida de oração com Deus. Você pode desenvolver a confiança nele através de uma vida de oração. Ezequias fez isso. O inimigo está batendo aí na porta da sua vida, que nem Senaqueribe fez com Ezequias. Se prostre diante de Deus em oração. Está apertando a coisa aí? Se coloque diante de Deus em oração. O Senhor quer que você clame a Deus com a mesma entrega, com a mesma entusiasmo, com a mesma expressão de fé que Ezequias apresentou diante do Senhor. É assim que a gente desenvolve confiança em Deus, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque é Ele quem vai cuidar de você. Você quer confiar mais em Deus? Comece a colocar o joelho mais no chão a partir de hoje. Coloca diante do Senhor o que tem perturbado você. Coloca diante do Senhor essa angústia que você trouxe aí, apertando o seu coração nessa manhã. Deus vai cuidar de você. Ele só quer que você desenvolva a confiança nele, através de uma vida de oração. Ore sem duvidar. Tiago dizia que aquele que pede, mas duvida, é semelhante a uma onda impelida pelo vento, agitada de um lado para o outro. Não espere do Senhor esse que vai receber de Deus alguma coisa. Ore com fé, ore determinado, ore sem cessar. Deus respondeu a oração de Ezequias. Deus vai responder a sua oração também. As palavras de Deus para Ezequias, ainda no capítulo 19, dizia assim: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Eu creio que Deus quer falar isso para aqueles que confiam nele. Eu ouvi a sua oração, mas é preciso você estar em oração diante do Senhor, orando sem cessar. Irmãos, um homem que busca a palavra, desenvolve a sua confiança buscando a palavra de Deus. Um homem que desenvolve a sua confiança se prostrando diante do Senhor em oração. Parece que existe uma sequência desse desenvolvimento de confiança. E essa confiança ela é desenvolvida também agora através das realizações de Ezequias. Observe bem o que diz o versículo de número 7, que nós lemos há pouco, de 2 Reis 18. E o Senhor estava com ele. Ezequias era bem-sucedido em tudo o que fazia. Que notícia boa saber que alguém que se apega à palavra de Deus, alguém que se prostra em oração, é alguém bem-sucedido. A afronta do inimigo passava, mas o dia a dia do reinado continuava. E a Bíblia vai falar sobre uma sequência de grandes realizações. Lá no final da história do rei Ezequias, quando vai falar da sua morte, no final do capítulo 20, vai dizer os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e todas as suas realizações, inclusive a construção de açude, de túnel, que canalizava água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos do rei de Judá. Ele entrou para a história de Judá, devido a tantas realizações que ele promoveu.
E parece, irmãos, que há uma sequência nisso. Um homem que se voltou para a palavra de Deus e que se dedicava à oração, que nutria uma vida de oração com Deus, era um homem de realizações. Deus desenvolveu a confiança de Ezequias através do que ele realizava. Ezequias não somente orava e cruzava os braços, Ezequias saía para realizar, porque ele tinha diante dele a palavra do Senhor, ele tinha diante de Deus a vontade do Senhor manifesta através da oração. Quando ele se erguia para agir. É preciso não só conhecer a palavra do Senhor e buscar Ele em oração, mas é preciso executar a vontade de Deus na sua vida. Deus quer fazer de você um realizador. Descruza os braços. Deus sabe o que é melhor para você. A vontade dEle, a Bíblia diz que é perfeita, boa e agradável. Vai lá e executa. E isso acontecia na vida de Ezequias. Um homem que buscava a vontade de Deus na sua palavra e se colocava diante do Senhor em oração. Quando saía para realizar. Tantas realizações no reinado de Ezequias, porque a confiança em Deus era desenvolvida através das suas realizações. Não era só uma fé subjetiva, irmãos, era uma fé objetiva. Ele buscava conhecer a Deus, ele buscava saber a vontade de Deus e ele realizava essa vontade de Deus. O que Deus tem falado para você fazer, que você ainda não fez. O que Deus tem incomodado o seu coração, que ainda não se transformou em ação. Confie em Deus e realize a vontade dEle. Deixe o resto com Ele. O Salmo de número 1 fala sobre um homem bem-sucedido. E faz uma comparação, uma metáfora, dizendo que ele é semelhante a uma árvore plantada junto à corrente dos rios, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Há realizações na vida daquele que desenvolve a sua confiança em Deus. Deus transforma orações em realizações, se você fizer a vontade de Deus, se você confiar em Deus. Está com medo? É da vontade de Deus, vai lá e realiza. É Ele que está mandando. Ezequias fazia isso, diante de um povo idólatra, diante de um inimigo poderoso, ele buscava a vontade de Deus, ele orava e ele realizava. Desenvolva sua confiança no Senhor, dessa maneira também. Saia para realizar aquilo que Deus tem dito para você, pode fazer isso, essa é a minha vontade, vai e realiza. Deus quer fazer de você um realizador, um executor de grandes projetos dele para a sua vida. Um homem que desenvolvia sua confiança através da palavra, de uma vida de oração, de realizações. Nós poderíamos parar por aqui. Seria o bastante para falarmos sobre como desenvolver a confiança em Deus. É buscar a palavra de Deus, é se voltar em oração para Ele e é sair para realizar a vontade que Ele determinar. Mas tem algo mais na vida de Ezequias, que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês nessa manhã. É algo que eu diria que é um dos traços mais marcantes na vida desse rei. A sua vida, a sua trajetória, a sua relação com Deus ficou marcada por essa experiência. Ezequias teve dias difíceis. Pegou um povo que havia se afastado de Deus. E através da palavra de Deus, ele não somente vive isso, mas traz o povo de volta para Deus. Era um homem que diante das ameaças da vida, se prostrava diante do Senhor em oração. Era um homem que realizava. O povo via que ele estava com Deus, porque ele era bem-sucedido. Mas tem algo mais, irmãos. Só isso não era o suficiente. Deus queria desenvolver mais ainda essa confiança de Ezequias em relação a ele. E eu levo você agora ali no capítulo de número 19, capítulo de número 20, vai falar sobre um dia terrível na história desse rei. É o dia em que Ezequias é comunicado que possuía uma doença mortal. Segundo Reis capítulo 20 diz assim: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará.
Dá para dormir com esse barulho? O que você faria se alguém chegasse hoje, na hora do seu almoço, batesse no seu ombro e dissesse: você vai morrer. Sua vida já era. Prepare-se, comunique à sua família, você vai morrer. É uma notícia que ninguém quer receber, não é? O profeta Isaías levou essa notícia para o rei Ezequias. Pensou que ia tomar um cafezinho, levou uma notícia de funeral. Ezequias agora, ao receber essa notícia, vai fazer o seguinte. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Era uma vida de oração, irmãos. Mais uma oração aí para você se fortalecer na necessidade de desenvolver a confiança em Deus em oração. Olha a oração de Ezequias, outra. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Quando eu leio esse trecho dessa outra oração de Ezequias, eu fico imaginando quantos de nós poderíamos nos apresentar diante do Senhor nessa manhã com uma oração igual a essa. Quantos de nós teríamos a audácia de chegar diante de Deus num momento tão difícil e dizer: Senhor, lembra-te como eu tenho te servido com fidelidade. Senhor, lembra-te que eu tenho te servido com devoção sincera. Senhor, lembra-te que eu tenho feito tudo o que tu aprovas. Quantos de nós poderíamos fazer uma oração dessa nessa manhã? Ezequias fez. Comunicado que a sua vida estava chegando ao fim. Esse homem chora. Honestamente, eu não creio que o seu choro foi de desespero. O seu choro foi de alguém que está em paz com Deus. Alguém que buscou a palavra de Deus e procurou confiar nele. Alguém que buscou ter uma vida de oração com o Senhor. Alguém que realizou aquilo que Deus mandou. E quando comunicada a sua morte, ele diz: Senhor, eu vou morrer? Eu só quero fazer um relato aqui da minha vida. Eu te servi de forma fiel e com devoção. Tudo que eu fiz foi segundo a tua aprovação. E Ezequias agora, irmãos, vai dar mais um passo nesse desenvolvimento da confiança com Deus. Sabe qual é? De uma experiência pessoal. Deus desenvolve a confiança que Ele quer que nós tenhamos com Ele, através de experiências na sua vida. Está doendo? Está difícil? Deus está dizendo: confia em mim. Está preocupante? Os recursos estão acabando? O Senhor está dizendo: eu vou usar essa experiência para o seu nível de confiança aumentar. Deus vai usar agora a ameaça de morte para promover uma subida a mais no degrau de confiança que Ezequias tinha nele. Ezequias não lamenta a morte nem a vida. Ezequias só demonstra o seu amor por Deus. E diz: Senhor, nesta vida que está acabando, eu te servi com fidelidade e com devoção. Eu fiz tudo que tu aprovaste. Eis aqui a minha vida, Senhor. Sabe, irmãos, eu não tenho muita teologia para falar de alguém que, como resposta à oração, ganhou mais 15 anos de vida, mesmo tendo recebido a notícia da sua morte. Eu não tenho muitas explicações para isso. Mas eu creio num Deus que é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E esse poder desse Deus de Ezequias, ao contemplar essa oração, não deu a sentença de mais um dia,
mais de 15 anos a mais de existência. Deus usou uma enfermidade para desenvolver mais ainda a confiança que Ezequias tinha nele. Pode ser um desemprego, pode ser um conflito familiar, pode ser filhos problemáticos. Deus quer usar isso para aumentar a sua confiança nele. Veja com outra perspectiva agora o atual momento que você está passando na sua vida. Deus está mandando um recado para você nessa manhã. Eu quero que você desenvolva a confiança em mim. Eu quero que você se volte para mim. Eu quero que você confie plenamente em mim. Ezequias viveu mais 15 anos, realizou muito mais, orou muito mais, buscou muito mais a palavra. E foi preciso um lugar especial no livro dos reis de Israel, contando tudo aquilo que aquele homem fez. Sabe por quê? Porque ele confiava no Senhor. Como desenvolver essa confiança? Volta para a palavra de Deus. Acreditar naquilo que Deus prometeu para o seu povo, que está aqui, ó. Esse livro não pode ser abandonado na sua casa, nem no seu coração. É através disso que você vai confiar no Senhor. É através de uma vida de oração, joelhos prostrados diante do Senhor, que você vai desenvolver sua confiança nele. É através de realizar aquilo que o Senhor está colocando no seu coração, conforme a vontade dEle. Deus vai demonstrar que um passo de fé vem acompanhado da garantia do Senhor daquilo que precisa ser realizado. Deus vai usar experiências da sua vida para aprimorar a confiança que Ele quer que você tenha nele. Não no governo, não no plano econômico. Ele quer falar, Ele quer que você confie nele. Ele fala ao seu coração dizendo: confia em mim. Através dessa experiência que você está passando de vida. Foi assim com tantos personagens da Bíblia. O que falar de Noé? Confiou em Deus quando Deus diz: constrói uma arca. E somente as pessoas que entraram naquela arca foi Noé e a sua família, mas Noé confiava em Deus. O que o Senhor está dizendo para você fazer? Dizendo: confia em mim. Mas você não está querendo colocar o pé dentro. O que falar de Elias? Profeta que diante de mais de 400 outros profetas disse: Senhor, eu confio em ti. E tu vai fazer algo sobrenatural aqui. Tu vai fazer fogo aparecer do nada aqui, correr por essas valas. Enquanto vários homens lá diziam: não vai acontecer nada. Mas Elias confiava no Senhor. O que falar de Davi, que ainda jovem, dizia que havia enfrentado um urso e um leão. Mas ele dizia: não foi pela minha própria força. Foi porque Deus estava comigo, eu confiava nele. Isso o levou e o capacitou, confiando em Deus, a depois a enfrentar um gigante. E depois a comandar o exército de Israel. E depois a ser o rei de Israel. Porque ele confiava em Deus. Confia no Senhor. Tem uma história, e eu caminho para encerrar com ela. Eu li num desses materiais que às vezes a gente recebe pela internet, falando sobre o ritual de iniciação à maturidade dos índios Cherokees. Não sei se você conhece essa história. Para ele ser reconhecido um índio Cherokee que habitam ali na América do Norte, eles passam por um ritual. O ritual consiste no seguinte: o pai pega o filho, entra pela floresta, chega até o alto de uma montanha. Chega lá nessa montanha, ele venda os olhos do filho. E o que é determinado para todos que fazem esse ritual é o seguinte: o pai diz para os filhos: você não pode tirar essa venda. Você não pode ver o que está ao seu redor. E você precisa ser corajoso. Se você passar nesse teste, você será reconhecido como maioral, como amadurecido na tribo. E o pai coloca a venda, senta o seu filho ali naquele solo no alto do monte. E agora no final da tarde isso acontece. Ele tem que passar toda a madrugada.
e só pode retirar a venda quando a claridade estiver sobre sua face e ele sentir o raio do sol na sua pele. Ele vai perceber que o dia amanheceu, ele pode tirar a venda então. Ele não pode gritar, ele não pode pedir por socorro, ele ouve o barulho das folhas se mexendo e pode pensar, é alguma fera, é algum animal da floresta que pode atacá-lo. Pode ser uma serpente, pode ser um inseto, mas ele não pode fazer nada, ele não pode demonstrar medo. Ele sente frio, ele sente sono, ele sente fome, mas ele precisa passar nesse teste. Ele ouve os barulhos, ele sente tudo ao seu redor, mas ele tem que aguentar firme. E passa toda a madrugada, quando chega amanhã, que ele consegue perceber que a claridade sobre a sua face, e que os raios do sol agora aquecem a sua pele, aquele jovem tira a sua venda. E quando ele tira a venda, ele olha e percebe que o seu pai está ao seu lado. Ele passou a noite inteira ao lado do filho, protegendo o filho de todas as ameaças que podiam vir contra ele. Ele só tinha que confiar no que o pai falou. É isso que Deus quer de cada um de nós. Ele quer que você confie nele. Ele quer que você desenvolva a sua confiança em Deus. E sabe essa tribulação que você está passando aí? Sabe essa luta que você está vivendo? A partir de hoje você vai colocar na mão do Senhor. E através da palavra de Deus, da oração, de realizações e dessa experiência que Deus está usando, Deus vai te levar para um outro patamar de confiança nele. Que você vai ser um exemplo, assim como Ezequias é para nós nessa manhã. Você vai ser um modelo de fé e de confiança em Deus, para muitos outros que você vai conhecer. E Deus vai te transformar, Deus vai trabalhar no teu ser, Deus vai te conceder vitória. Basta você confiar no Senhor. Duas passagens me chamam a atenção, eu gostaria que fossem projetadas. 2 versículos da palavra do Senhor. O primeiro é para você que entrou aqui, quem sabe ainda não tem Jesus no coração. Não sabe em quem confiar, ou já confiou em tantos e em tantas coisas nesse mundo e não resolveu o seu problema. Não resolveu o problema da sua alma e nem as circunstâncias da vida. Salmo 37:5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você já confiou em tanta gente e está frustrado, se já confiou em tanta coisa, na religião, no trabalho, nos amigos, e nada disso resolveu o seu problema, está aqui a solução. Confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele nessa manhã, o mais Ele vai fazer por você. E para os que são de casa, eu termino com Salmo 125:1, que eu gostaria que todos nós, em pé, lêssemos juntos. Vai ser a nossa declaração de confiança no Senhor. Você pode ler comigo? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: confia no Senhor. Desenvolve essa confiança em Deus, e o mais Ele fará. Amém? Deus abençoe a todos vocês.